A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes, mudou restaurando a federação, mudou quando quer mudar o homem cidadão. E é só cidadão quem ganha justo e suficiente salário, lê e escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer quando descansa. Num país de 30 milhões 401 mil analfabetos, afrontosos 25% da população, cabe advertir, a cidadania começa com o alfabeto. Chegamos, esperamos a Constituição como vigia espera a aurora. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Amaldiçoamos a tirania onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina. A moral é o cerne da pátria. A corrupção é o cupim da República. República, suja pela corrupção impune, tomba nas mãos de demagogos que, a pretexto de salvá-la, a tiranizam. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Mudo nem que a vaca tussa, mudo nem que a vaca tussa, mudo nem que a vaca tussa. Um ano e pouco atrás, publiquei um texto que falava, baseado em artigos e matérias jornalísticas de 2006, que havia uma relação entre o PT e o PCC. O texto dizia do ataque em 2006 do PCC e dos fins políticos dele, isto é, para desgastar Alckmin e o PSDB e beneficiar tanto Lula quanto o então candidato ao governo de São Paulo, Aloysio Mercadante. Fui muito criticada, acusada de inventar esse absurdo e que estaria forçando a barra ao relacionar o PT ao PCC. Pois bem, esses que me criticaram não leram Gramsci, não sabem do que esses petistas são capazes para conquistar e manter o poder. Segundo os pensamentos de Gramsci, o PCC deixa de ser uma facção criminosa desde que esteja aliada. Bandidos são apenas os adversários do projeto de poder. Ou vocês acham que o PT sempre acreditou na inocência de Maluf, Barbalho ou Sarney? Lula já chamou Sarney de bandido quando ele era adversário. Hoje, já como aliado, disse que Sarney é uma pessoa diferenciada. E outro dia pediu respeito e fim do preconceito contra ele. Mas se novamente tornarem adversários políticos, fiquem certos, passará a considerá-lo novamente bandido. Essa relação do PT com o PCC foi comprovada agora por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais, DEIC. Eles apuravam os ataques incendiários a ônibus da cidade de São Paulo e flagraram o deputado estadual Luiz Moura, do PT de São Paulo, em uma reunião com sindicalistas e com 18 integrantes do PCC. Estavam todos na garagem de uma cooperativa. O que eles conversavam? O que vocês imaginam que um petista estaria conversando com todos esses criminosos em plena crise de incêndios a ônibus? Poderia ser de futebol. Mas creio que planejavam mais ataques a ônibus para desgastar mais o governo. Como foi descoberto, e só por isso, para não atrapalhar os objetivos de poder do petismo, o deputado teve sua filiação suspensa por 60 dias e não poderá ser candidato nas próximas eleições. Poderá ainda ser expulso pelo partido. O pior e mais surreal de tudo isso é que acho que os ingênuos nessa relação entre PT e PCC são os membros do PCC.
Porque assim que o PT conseguir o seu objetivo atual, isto é, caso consigam vencer o governo de São Paulo, eles irão descartar os membros do PCC, assim como já fizeram com tantos que já não interessavam mais. Vocês também acham que estou forçando a barra contra o PT? Leiam Gramsci, o guru do petismo, e vejam se estou errada. Mudo nem que a vaca tussa, mudo nem que a vaca tussa, mudo nem que a vaca tussa. Uma morte misteriosa ligada ao caso Celso Daniel. Desde que o prefeito de Santo André foi assassinado em janeiro de 2002, 7 pessoas com algum elo com o crime também morreram. Esta semana foi o médico legista Carlos Del Monte encontrado morto em seu escritório. Foi ele quem examinou o cadáver de Celso Daniel e concluiu que o político tinha sido torturado antes de morrer. Foi neste prédio que o médico legista Carlos Del Monte passou seus últimos momentos. Ele chegou de madrugada como sempre fazia, tomou banho, fez a barba e mais tarde foi encontrado morto pelo filho. 55 anos, mais de 3.000 autópsias realizadas e muitas histórias para contar. Uma delas, a do prefeito de Santo André, Celso Daniel, sequestrado e morto em janeiro de 2002. Carlos Del Monte examinou em detalhes o corpo do político. Em agosto passado, falou ao Fantástico e confirmou: Celso Daniel foi torturado antes de morrer. Sim, com certeza. Isso foi um dos dados de autópsia que eu mantive desde o início e confirmo. O legista era uma das principais testemunhas do caso. Iria depor na CPI dos bingos, que investiga também o assassinato de Celso Daniel. Surpreende o fato do legista morrer de causa não natural, ao que tudo indica, 1 mês e meio depois de ser ouvido pelos promotores, onde ele prestou um depoimento bastante seguro com relação ao assassinato do Celso Daniel. A morte de Carlos Del Monte aumentou ainda mais o mistério que envolve o assassinato de Celso Daniel. Além do legista, outras 6 pessoas que tiveram ligação com o caso também morreram, todas da mesma forma, vítimas da violência. O Fantástico teve acesso ao relatório do Departamento de Homicídios de São Paulo, que revela detalhes sobre todos esses crimes. A polícia acha que as mortes não têm ligação entre si, nem com o assassinato de Celso Daniel. A promotoria levanta suspeitas em alguns casos. Estas são as outras 6 vítimas. Dionísio Severo, sequestrador, fugiu de helicóptero de um presídio, um dia antes do sequestro de Celso Daniel. Era apontado pelo Ministério Público como um dos sequestradores. Já temos elementos mais seguros para afirmar que o Dionísio esteve presente no momento do arrebatamento. Dionísio foi preso e morreu numa outra cadeia, dias depois de dizer que iria contar detalhes sobre o assassinato do prefeito. Para a polícia, a morte de Dionísio foi resultado de brigas entre facções criminosas. Foi a mando do Cezinha, do César Augusto Roriz. Ele é chefe de uma facção criminosa em São Paulo. Manuel Estevam, assaltante, conhecido como Orelha. Ele abrigou Dionísio quando o sequestrador fugiu da cadeia, assassinado a tiros na zona leste de São Paulo. Foi morto por outros marginais. Para o senhor esse caso está esclarecido? Não, esse caso infelizmente não. Antônio Palácio, garçom. Ele atendeu Celso Daniel na noite do sequestro, quando o prefeito jantou com um amigo Sérgio Gomes, o Sombra. O garçom morreu ao bater a moto contra um poste, supostamente tentando escapar de um assalto. Antônio tinha deposto na polícia como testemunha. Ele ouviu Celso Daniel e Sombra conversando. Paulo Brito, funcionário da FEBEM, era testemunha da morte do garçom. Ele viu Antônio Palácio bater num poste quando fugia de 2 assaltantes, também numa moto. Paulo foi assassinado a tiros. Cerca de 20 dias depois de ter presenciado esses fatos, é assassinada com um tiro na nuca. É uma circunstância. Eu não estou dizendo, em nenhum desses casos, eu estou afirmando assim, eles têm relação direta. Eu estou afirmando todos esses casos. A autoria não está apurada e todos esses casos há uma suspeita grande, merecem uma investigação mais apurada. Otávio Mercier, investigador, ele teria conversado pelo celular com Dionísio dias antes do sequestrador ser morto na cadeia. Nesse caso, a polícia e a promotoria concordam. Otávio foi morto num assalto, sem nenhuma ligação com o caso Celso Daniel. Irã Redua, agente funerário,
foi quem recolheu o corpo de Celso Daniel nessa estrada na Grande São Paulo. Foi assassinado a tiros. Polícia e promotoria também afirmam, não há ligação com o caso do prefeito Celso Daniel. Qual seria o motivo da morte desse agente funerário? Disputas comerciais. A 7ª morte foi a do legista Carlos Del Monte. Para a família, ele não se matou. Por isso, Del Monte não foi enterrado na ala reservada a suicidas, como prevê a tradição judaica. Os exames do IML vão ser decisivos. Só com eles, a polícia vai saber a causa da morte. A hipótese mais evidente é de envenenamento, porque ainda é muito pouco tempo e ainda há muito a se investigar. Se o envenenamento for confirmado, a polícia precisa descobrir: Del Monte se matou ou foi assassinado? E começou hoje o julgamento do primeiro dos 7 acusados de sequestrar e matar o prefeito de Santo André, Celso Daniel. Este julgamento acontece sem a presença do réu e quem vai explicar por que isso está acontecendo desse jeito é você, Verusca Donato. Boa tarde. Boa tarde, Sandra. É que o Marcos é considerado foragido desde que não foi encontrado para receber a intimação para aparecer aqui no julgamento do Fórum de Itapecerica da Serra e por isso já foi pedida a prisão preventiva dele. Marcos é acusado de dirigir o carro que fechou a caminhonete de Celso Daniel na noite de 18 de janeiro de 2002. O corpo do prefeito de Santo André foi encontrado 2 dias depois com 18 tiros numa estrada aqui de Itapecerica da Serra. São 8 réus nesse processo. 2 estão foragidos, 5 estão presos e o empresário acusado de ser o mandante, Sérgio Gomes, o Sombra, que responde em liberdade. O promotor desse caso, Francisco Sembranelli, diz que Celso Daniel foi morto porque não aceitava o esquema de corrupção na prefeitura de Santo André. Foi morto porque ele se colocou como um obstáculo a um grupo criminoso que dilapidava patrimônio público, que desviava recursos para suas próprias contas pessoais. Uma parte desses recursos era canalizada para a caixa de campanha do partido, essa é a verdade. Isso está descrito na própria denúncia. Olha, só para lembrar que quem está sendo julgado hoje é o Marcos Bispo dos Santos. E sobre essa acusação do promotor, o assessor da direção nacional do PT, Geraldo Magela, diz que, por enquanto, o partido não vai se pronunciar sobre a declaração do promotor, Evaristo. Ok, muito obrigado pelas informações, Verusca. Foi condenado a 18 anos de prisão o primeiro réu do processo que investiga o assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. A polícia agora tenta descobrir onde ele está. Marcos Bispo dos Santos desapareceu, Carla. Sim, Renato, está foragido, mas acabou condenado mesmo assim. É a primeira condenação do caso. Celso Daniel foi sequestrado e morto em janeiro de 2002 na Grande São Paulo. Para o promotor do caso, o motivo do crime foi queima de arquivo, porque Celso Daniel teria descoberto um esquema de corrupção na prefeitura de Santo André. No tribunal, a única cadeira vazia era a do réu. Depois de cumprir 8 anos de prisão, Marcos Bispo dos Santos ganhou em março o direito de aguardar o julgamento em liberdade, mas desapareceu e a audiência foi realizada mesmo na ausência dele. Quando de sua soltura ele assinou um termo de compromisso falando, olha, eu vou ser encontrado no endereço tal. O oficial de justiça foi até lá para intimá-lo do júri, ele não foi localizado e por isso foi decretada a revelia, ou seja, o processo continua mesmo sem a presença dele. Foram mais de 6 horas de debates até que o júri chegou à sentença. Estipulo a derradeira reprimenda nesse patamar de 18 anos de reclusão. Os jurados foram convencidos pela acusação. Condenaram Marcos Bispo por homicídio duplamente qualificado. Os agravantes foram o fato de não ter dado chance de defesa à vítima e de ter participado do crime em troca de dinheiro, ou seja, por motivo torpe. Para a acusação, Marcos fez parte de uma quadrilha que planejou o assassinato do prefeito de Santo André. De acordo com a promotoria, era Marcos quem dirigia o carro que fechou a caminhonete de Celso Daniel na noite da emboscada, em janeiro de 2002. Ele teria também transportado a vítima até o cativeiro, numa favela de São Paulo. O corpo do prefeito foi encontrado 2 dias depois, na zona sul da cidade, com marcas de tiros.
Não cometeu crime, não participou do sequestro, não participou de nenhum evento que culminou com a morte do prefeito Celso Daniel. O promotor também afirma que Celso Daniel foi morto porque descobriu um esquema de corrupção na prefeitura, com o objetivo de desviar dinheiro para contas pessoais dos envolvidos no crime e para campanhas eleitorais. Ele se colocou como um obstáculo a um grupo criminoso que dilapidava patrimônio público. Havia aí uma formação de um montante financeiro que iria, claro, sedimentar aí, patrocinar as campanhas que estavam sendo lançadas, entre as quais a primeira campanha presidente da República, do presidente Lula. Mas é importante destacar que eu não considero um júri de ideologia partidária, eu não pretendo colocar partido algum sentado no banco dos réus. Isso é um crime de homicídio cometido por um bando organizado, um bando que merece punição. A afirmação do promotor foi contestada em Brasília pelo presidente do PT. Como ele fez uma afirmação, uma acusação grave ao Partido dos Trabalhadores, nós aguardamos agora que ele apresente as provas da sua acusação, sob o risco dele ter que responder judicialmente sobre suas acusações. E a defesa do réu anunciou que vai recorrer da sentença. Dos outros 6 acusados, 4 estão presos por outros crimes, 1 está foragido e o empresário Sérgio Sombra, apontado como mandante do crime, está em liberdade. Eles esperam a decisão de um recurso em que pedem para não ir à júri popular. Sinto-me autorizado a alertar a nação brasileira de que este é apenas o primeiro passo. Porque essa maioria de circunstâncias tem todo o tempo a seu favor para continuar na sua sanha reformadora. Agora, inventou-se um conceito fantasioso e discriminatório para o crime de quadrilha. Segundo esse novo conceito, são suscetíveis de enquadramento na prática do crime de quadrilha somente aqueles segmentos sociais dotados de certas características socioantropológicas. Aqueles que rotineiramente incorrem na prática de certos delitos, como os crimes de sangue ou os crimes contra o patrimônio privado. Criou-se com isso um novo determinismo social. Eu ouvi com bastante atenção argumentos tão espantosos quanto aqueles que se basearam simplesmente em cálculos aritméticos, em cálculos aritméticos e em estatísticas totalmente divorciadas da prova dos autos, totalmente divorciadas da gravidade dos crimes praticados e documentados nos autos desta ação penal.